Alô, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos estudar história hoje? Isso! Peguem seu livro de história na página 116 e acompanhem a leitura. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o governo geral. Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, por conta da autonomia que cada donatário tinha em administrar suas terras, preocupando-se apenas com suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil colônia em sua totalidade, Portugal acabou não tendo o retorno que esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, Portugal optou por implementar outro sistema de administração oposto ao anterior, o governo geral, passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governador-geral. Por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. Então, não foi logo que as capitanias hereditárias elas se acabaram. Elas demoraram um certo tempo e logo em seguida veio o sistema do governo geral. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador geral que, a partir de 1720, recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Então, até 1720, o título era de governador geral. Mas depois de 1720, ele recebeu o título de vice-rei. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real em 1808. Então, em 1808, a família real portuguesa ela fugiu da Europa e veio se abrigar aqui no Brasil. E aí o Brasil passou a ser governado pelo próprio rei de Portugal, não é? Pois é, então vamos lá para a página 117. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza. Seu governo durou de 1549 a 1553. Aí nós vemos que foram quatro anos de governo. Duarte da Costa, seu governo durou de 1553 a 1558. Temos aí 5 anos de governo. E Mendes Sá, seu governo durou de 1558 a 1572. Este daí durou bem mais, não é isso? Pois muito bem, já vimos aqui que essa história de governo geral começou em 1549, quase 50 anos depois do descobrimento, não é? Muito bem. Esses governos tinham objetivos específicos: enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta. O governo era composto por mais 3 pessoas, além do governador-geral: o provedor-mor, responsável pelas finanças; o ouvidor-mor, responsável pela justiça; e o capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. Então, essa palavra mor significa maior, tá bom? O primeiro governo geral, que nós já vimos que foi de Tomé de Souza. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, governando de 1549 a 1553, que trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, da justiça e da economia colonial. Também vieram militares para defender a colônia e padres jesuítas, sob as ordens de Manuel de Nóbrega. Esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os indígenas para, por meio da doutrina cristã, outorgar o poder de Portugal. Tais ações se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava passando, o absolutismo, que era a crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. A esquadra também trouxe
carpinteiros e pedreiros para cuidar das novas construções. Foram trazidos 600 degredados. Degredados eram as pessoas que eram expulsas, certo? De lá. A sede do governo geral foi erguida na capitania da Baía de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador, tornando-se a primeira capital do Brasil em 1549. Então nós já sabemos que o Tomé de Souza estava lá na Bahia, não é isso? E fundou a cidade de Salvador. Nós conhecemos até hoje. Como se tratou do primeiro governo geral, muitas ações foram realizadas. Instalação das câmaras municipais, formadas pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes das milícias e do clero. Clero é a igreja, tá? Formação do primeiro bispado, introdução da criação de gado, construção de engenhos, etc. Embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenham se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam a sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver sua capitania, como era o caso de Duarte Coelho, em Pernambuco. As capitanias hereditárias que deram certo aqui no início, no Brasil Colônia, foram as capitanias de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que fica mais ou menos ali onde é São Paulo hoje. Os governos gerais que se seguiram mantiveram e expandiram ações para atingir os objetivos dessa forma de governo. Intensificaram a defesa, exploraram a terra e enfrentaram muitos conflitos com indígenas, que lutaram pelas terras que estavam sendo tomadas. Invasores, que também queriam explorar as riquezas da colônia. Jesuítas que se opunham à escravidão indígena, além de conflitos com os colonos. Então nós vemos que eles tiveram que enfrentar alguns probleminhas, né? Probleminhas com os jesuítas até, probleminhas com os indígenas, não é? E probleminhas também com os invasores, aqueles que estavam vindo das terras de Europa para poder tentar tomar conta também de um pedaço aqui da terra brasileira, que no caso era de Portugal. Vamos virar para a página 119. O segundo governo geral. Durante o segundo governo geral de Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, cuja vila formada em seu entorno deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa chamada França Antártica. Então, durante o governo do Duarte da Costa, a França tinha invadido lá o território onde hoje é o Rio de Janeiro e criaram uma colônia francesa chamada de França Antártica. Não é verdade? E esse governo foi abalado. Foi então quando veio o terceiro governador geral, que foi o Mendes Sá. Vamos ver como foi? O terceiro governo geral. Mendes Sá governou de 1558 a 1572. Contando com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, o governador-geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoios, indígenas inimigos dos maracajás que tinham se aliado aos franceses, chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Então já sabemos, não é? Quem fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1565, que foi o governador-geral Mendes Sá. No entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados, com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa de suas terras. Então nós tínhamos vários interesses aí misturados. Os interesses dos indígenas, os interesses dos portugueses, os interesses dos invasores, e o que acontece é que os mais fracos realmente terminam sofrendo mais. E os indígenas foram exterminados
Muitos indígenas morreram, tá? O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Pois é, meus amores, vimos hoje que na época, quase 50 anos depois do descobrimento do Brasil, o rei de Portugal, achou que as capitanias hereditárias não estavam dando certo assim para os objetivos dele, não é? E resolveu instituir o governo geral no Brasil, que eram pessoas que governavam toda a colônia e que seguiam as ordens diretas do rei de Portugal, não é? Vimos também o primeiro governador geral, vimos o segundo e vimos o terceiro, não é isso? Vimos que muitas coisas positivas aconteceram durante o governo dessas três pessoas, mas vimos também que muita coisa negativa aconteceu, não é? Mesmo porque o território brasileiro estava sendo invadido tanto por Portugal. Pois é, galerinha, vimos hoje como começou o governo geral aqui. Pois é, galerinha, vimos como foi que começou a história do governo geral no Brasil. Portugal não estava muito satisfeito com as capitanias hereditárias, não estava dando muito certo, e eles resolveram instituir o governo geral na colônia de Portugal chamada Brasil. Certo? Vimos a história e agora vocês vão ler em casa com mais calma e vão também responder o exercício que está na página 120 e vai até a página 122, tá certo? Vocês vão responder e depois a gente corrige. Um beijo e até a próxima videoaula.